E aí, turma, tudo bom? Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula assíncrona, nossa primeira gravação. E começando propriamente a disciplina, o que é política, ok? Então vamos lá. Aula do dia 13 de outubro. Pessoal, qual é a origem da palavra política? Polis, assuntos referentes à cidade. Assuntos públicos. Essa então é uma palavra de origem grega, tá? E que ela está relacionada a isto, assuntos públicos de maneira geral. Por isso a palavra política, que existe em qualquer lugar no mundo essa palavra. A pergunta que muitas vezes vocês podem se fazer é: a política está em tudo, sim ou não? Obviamente que não, pessoal. Alguns assuntos pessoais, por exemplo, quando tu fala alguns assuntos particulares sobre a tua saúde com teu médico, tu não tá falando sobre política, né? É um assunto individual, particular, que cada um, né, vai ter ao longo da sua vida com seus próximos, seus parentes, seus profissionais da saúde, por exemplo. Psicólogos, né? Não são assuntos públicos. Agora, será que existe bastante assunto público? Será que política é uma coisa abrangente? Vocês que estão começando na área de ciências sociais, pensem em casa. Primeiramente, eu pergunto para vocês, existe política? Aliás, existe sociedade sem política? Se perguntem isso. Na Grécia Antiga, vocês vão ver isso talvez em Teoria Política 1, com o professor Gustavo. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. O que significa ser um animal político? Significa que todo ser humano vive em sociedade, que nós fomos feitos para viver em sociedade. Nós não fomos feitos para viver isoladamente como outras espécies que existem por aí. Então, necessariamente, as relações que nós vamos ver agora entre pessoas que envolvem conflitos, que envolvem problemas, alegrias e tristezas, são políticas. Por isso a ideia de um homem ser um animal político, né? Porque sempre, então, nós temos a política quando há sociedade. Será que não? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro exemplo, pessoal. A organização social em que qualquer sociedade vive, ela vai influenciar no preço da carne. Como assim, professor? Eu explico. Numa sociedade organizacional que não existe a noção de comer carne, sejam todos vegetarianos, qual é o preço da carne e qual é o sentido de produzir carne, né? Qual é o sentido da gente, por exemplo, matar um boizinho e comer? Nenhum. Agora, numa sociedade carnívora, numa sociedade que aprecia carne, nós podemos ver pela foto ali, aquelas carnes me parecem deliciosas, não sei quanto a vocês, mas eu gosto de um bom pedaço de carne. Existem relações de organização sobre consumo e produção de qualquer sociedade onde isso é influenciado. Eu pergunto, será que o preço da carne no Brasil é igual ao da Índia, onde eles não apreciam tanto a carne do gado, mas sim outros tipos de carne? Então, a organização, a maneira como a gente se coloca e se dispõe na produção e no consumo, né, não só da carne, mas como qualquer outro bem, aqui eu só exemplifiquei, tá? Ela vai determinar o preço da carne. Olhem só, a carne está cara ultimamente, concordam comigo? A carne vermelha, sobretudo. Por quê? Porque a nossa carne de maior qualidade está sendo exportada. Ou seja, hoje, numa sociedade moderna, a coisa é mais complexa ainda do que sociedades anteriores, né? Então, hoje nós pagamos caro por uma carne que às vezes não tem tanta qualidade, justamente porque, como o câmbio, ou seja, a nossa moeda real está desvalorizada e há uma grande demanda por carne brasileira, ela é apreciada no mundo todo, então a gente sofre com isso, porque os melhores pedaços vão ser exportados, consequentemente a demanda é mais aquecida e o preço interno aqui sobe. Ok, pessoal? Então a organização social, sim, vocês podem dizer, faz diferença na hora de discutir política, como o preço da carne. O aborto. Vocês se lembram
alguns anos atrás, um grande debate que houve no Supremo Tribunal Federal sobre, por exemplo, fetos anencéfalos, ou seja, fetos que não desenvolveriam o cérebro, a atividade cerebral, e, portanto, não conseguiriam dar sequência a um conceito de vida esperado ou que nós esperávamos, poderiam ser não abortados, por exemplo. Professor, tu é contra ou a favor do aborto? Eu vou responder para vocês. Pessoal, isso é uma questão moral. Uma ideia de concepção de vida. É uma discussão política e uma tremenda discussão política. Entre vocês, se eu lançasse essa discussão, pena que nós não estamos podendo gravar uma atividade síncrona, mas sim uma síncrona, eu aposto que teria uma polêmica. Algumas meninas defendendo a possibilidade de aborto, outros defendendo que não, outros dizendo, não, mas até a segunda semana, outros dizendo que até a quarta, porque na quarta semana tem vida, na segunda não tem. Varia, né, de pessoa para pessoa. É uma discussão que volta e meia nas eleições presidenciais tem essa discussão, tá? Então eu estou mostrando para vocês que isto é uma discussão política, no sentido moral, não no sentido organizacional, tá? E existem em todas as sociedades humanas também. Olha ali a foto, ó. Pancadaria durante reunião de condomínio. Quem não vivenciou isso, né, numa reunião e tal? Reunião de sindicato, aquela coisa, o pessoal se pegando nos tapas. Isso é política, pessoal. Como assim, professor? Uma simples reunião de condomínio com 4, 5 integrantes e tal é uma relação política, sim. Por quê? Porque envolve relações de poder. Envolve o que pode ou não os condôminos fazer. Por exemplo, atualmente, para dar um exemplo bem atual, existe um debate intenso nos condomínios das grandes cidades como Porto Alegre, onde eu estou gravando atualmente, que é: podemos ou não usar os lugares públicos devido à pandemia? Pessoal, tem gente que eu já vi se bater porque queria usar o elevador e outra pessoa não quis que a pessoa entrasse. Né? Numa pandemia, essa tensão é elevada. Né? Todos nós estamos tensos, digamos assim, por causa da pandemia. Então, uma simples reunião de condomínio, de aprovar uma convenção, por exemplo, é sim uma relação de poder. Tá? Não significa que tu vai ser muito poderoso porque tu é um síndico. Tem síndico que eu já conheci que acha que ele é o presidente da república porque ele é síndico, né? O poder sobe pra cabeça muitas vezes, né, pessoal? Isso aí vocês vão ver que é comum acontecer quando a gente estiver discutindo ciência política. Mas eu só queria mostrar pra vocês como vocês praticam, talvez, política cotidianamente. E política é uma coisa muito mais abrangente do que simplesmente dizer que política existe em Brasília. Não. Política existe em todas as esferas de poder. Então, para a gente resumir, né, essa primeira parte da aula, o que é política? Tá? É Estado, com E maiúsculo, ou poder. Pessoal, já se acostumem. Quando o professor de vocês da ciência política e das ciências sociais de maneira geral falar o Estado brasileiro, o Estado norte-americano, ele está se referindo não ao Estado como a gente se refere à unidade federativa no Brasil, que tem o mesmo nome, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Não, nós falamos do Estado moderno, tá? Nós estamos falando daquele que tem um legítimo monopólio da força. Vocês vão ver isso em Teoria Política 1, Teoria Weberiana, tá? A definição de Estado. Mas vamos com calma. Então o Brasil ele é um Estado, ou seja, um Estado moderno, né? Um Estado-nação. Vocês vão aprender isso, embora não seja a mesma coisa, tá? Não quero colocar aqui conceitos na cabeça de vocês. Vocês vão ver isso com calma. Poder. Como é que eu poderia dizer? O que é poder, né, pessoal? Eu simplifiquei de uma certa forma para dizer o seguinte, tá? E vocês podem ver e se orientar às leituras políticas pelo dicionário político do Bob que eu tinha recomendado para vocês. Poder é igual a grau em que se pode alterar o estado das coisas, ou status quo. Status quo nada mais é do que a gente utiliza na política o estado atual das coisas. Então, vou dar um exemplo. O status quo da carteira de motorista de uma política pública, por exemplo, era levar 20 pontos e ter a carteira de habilitação cassada. Agora mudou, né? Nesse atual governo, se eu não me engano, acho que duplicou, enfim. Ou seja, alterou-se o status quo das coisas. Então, quando as coisas se alteram, a gente fala alterar o status quo. Ou para a esquerda, ou para centro, ou para a direita, ou mais liberal, ou mais conservador. Aí depende do governo em questão, ok? Então,
para resumir, pessoal, existem basicamente 4 formas de poder. A força física, ou seja, eu, por exemplo, digamos que se eu for brigar lá com o professor lá de vocês, lá o nosso diretor de campus, Luiz Fernando, lá gigante, 2 metros de altura, eu não vou me dar bem, né? Meu amigo, ainda bem que é meu amigo. Por quê? Porque existe uma imposição física de um homem de 2 metros sobre mim, no caso, né? Eu tenho 1,70. Força militar, obviamente. O Paraguai vai entrar em guerra contra os Estados Unidos. Vocês apostam no quê? R$100, valendo. Todo mundo sabe, em qualquer lugar do planeta, que os Estados Unidos arrasaria com o Paraguai, correto? Autoridade moral. Autoridade moral é aquilo. Filha, bota o casaquinho que tá frio lá fora. Ai de ti que se dizer não pra mãe, né? Aquele cuidado com a mãe, isso é uma autoridade moral, tá? Isso também é poder, né? Mas é um poder moral, uma autoridade moral que a mãe tem sobre uma filha, que a mãe tem sobre um filho. Existe também a chamada autoridade política, que nada mais é que uma autoridade que foi instituída. Então, por exemplo, tá lá vocês passeando na praia e dão uma acelerada demais na estrada e botam lá só míseros 200 km por hora no carrinho de vocês. E aí chega um guardinha e diz: olha, a senhora ou o senhor estava com muito excesso de velocidade. E aí ele vai te dar uma multinha, né? Acho que ele vai dar, porque estava a 200 km por hora. Isto é autoridade política. Ele tem essa autoridade. O Estado brasileiro institui essa autoridade, né? Então, este é um exemplo de autoridade política, tá? Então, aqui encerramos a nossa primeira parte e eu mostrei para vocês basicamente que então tem muita coisa, mas muita coisa na ciência política. Então, podem dizer lá, quando vocês estudarem ciência política, que não é só discutir o que o vereador faz ou o escândalo político em Brasília, né? Então, a nossa definição ela é muito mais ampla. Isso para vocês falarem quando disserem que estudam ciência política.